passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15, e assim nos diz a Palavra do Senhor. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amados, comentário é que houve muitos falsos profetas, principalmente na época do Antigo Testamento. Eles profetizavam somente o que o rei e o povo desejavam ouvir, reivindicando ser a mensagem de Deus. Hoje também há falsos profetas. E Jesus disse que é necessário nos precavermos contra aqueles cujas palavras soam como religiosas, mas que na realidade são motivadas por dinheiro, fama e ou poder. Nós podemos facilmente identificá-los, porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmos. A pessoa começa a se exaltar, a se glorificar. Eu fiz, eu faço, eu sou. Você já começa a identificar que a pessoa está querendo tirar a glória de Deus, puxar para si, para os seus feitos. Deus não se preocupa, não. Eu quero acreditar com muito movimento. Movimento pode provocar ruído. Movimento provoca trovão, barulho, mas não provoca a chuva que vem nos lavar e nos purificar com o poder que há na Palavra de Deus. Nós valemos para Deus não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que nós somos. Por isso ele diz: pelos frutos conhecereis a árvore. E na sequência da leitura, no capítulo 7 de Mateus, verso 21, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Queridos, nós devemos examinar não apenas as palavras dos mestres, mas também a sua vida, é o testemunho. Da mesma maneira que existe uma relação entre as árvores e o tipo de fruto que produzem, aqueles que ensinam o que é correto têm um bom comportamento e um caráter elevado, procuram viver de acordo com as verdades das Escrituras. Isso não significa que devamos dar início a uma verdadeira perseguição, expulsando pastores, professores da escola dominical e outros que não se mostrem perfeitos. Afinal, ninguém é perfeito. Todos nós estamos sujeitos a pecar.
Nós devemos mostrar aos outros a mesma misericórdia que esperamos receber. Quando Jesus fala sobre árvores más, refere-se aos que ensinam falsas doutrinas. E nós devemos examinar também, por outro lado, as motivações daqueles que ensinam, a direção que estão tomando, porque muitas vezes a direção é de seus próprios corações e não é a direção dada por Deus. E nós devemos observar os resultados que as pessoas buscam. Alguns que se autodenominam atletas podem gabar-se de sua atuação em um esporte, mas isso não prova suas habilidades inatas. Do mesmo modo, nem todo aquele que fala sobre o céu faz parte do reino de Deus. Jesus está mais preocupado com o nosso comportamento do que com o nosso discurso. Ele quer que façamos o que é certo e não apenas ensinemos o que é correto. A sua casa, que representa a sua vida, resistirá às tempestades da vida apenas se você fizer o que é correto, em vez de apenas falar disto. Aquilo que você faz não pode ser diferente do que você diz crer. Por isso ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus expôs as pessoas cheias de religiosidade, mas que não tinham um relacionamento pessoal com Ele. No dia do juízo, não tenha dúvidas, importará apenas e tão somente a nossa obediência a Deus e o relacionamento que construímos com Cristo a partir do momento em que o aceitamos como nosso único Salvador e Senhor. Muitas pessoas pensam que, se forem boazinhas e pregarem religião, terão como recompensa a vida eterna. Na verdade, a fé em Cristo é o que contará no juízo. E no dia do juízo haverá o ajuste final de contas. Deus resolverá todas as pendências, julgando o pecado e recompensando a fé. Por isso, que edificar a casa sobre a rocha significa ser um discípulo que ouve e coloca em prática o que aprendeu. Não que age com imprudência e superficialidade. Irmãos, a obediência é o sólido fundamento para que possamos resistir às tempestades da vida. Mais vale obedecer do que sacrificar. Que Deus aplique a porção da sua palavra neste momento nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.